E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um Cantinho Semanal, episódio número 3, temporada número 2. E temos um assunto muito importante para falar, em seguimento dos outros, mas a gente já lá vai, doce-man, devagarinho que a gente já lá vai, temos muita coisinha para falar. Mas desde já aqui, olá a malta do TikTok, também está aqui a assistir aqui às gravações, como sempre, como tem sido tradicional nestas últimas semanas, e como passa a fazer parte assim deste formato, em que eu estou a falar aqui para o YouTube, através desta câmara, e aqui ao meu lado tenho, de vez em quando, pontualmente, contextualmente, eu olho para ali, vejo se há assim algum comentário que surja de interesse aqui para o tema em questão e depois volto aqui a falar convosco. Portanto, é assim que funciona, com a participação dos fãs, com atenção para vocês e sai toda a gente aqui no meio desta conversa que, caros amigos, desde já, Monday Night Raw tivemos um regresso. Logan Paul a meter-se ao barulho, CM Punk todo contente ali e pronto, satisfeito e com o seu devido mérito a fazer a sua apresentação enquanto campeão, a fazer os seus agradecimentos, e esteve muito bem, até que às tantas aparece Logan Paul e depois aparecem os da Vision e aparece ali uma grande confusão, uma grande salganhada que, ao que tudo aponta, Logan Paul, depois do final do programa, pega na suqueira com que bateu violentamente no CM Punk e entrega a Paul Heyman. Temos aqui um cenário em que temos alguém, eventualmente Logan Paul, a querer tomar o lugar de Seth Rollins, ou apenas fazer parte do grupo, mas depois quem seria o líder? Bronson Reed, Braun Breaker, Paul Heyman é só o Oracle. E portanto, qual é que é o papel do Logan Paul aqui? Essa é que é a grande questão. Por isso é uma coisa muito interessante aqui a ver este cenário de Logan Paul, que parecia imediatamente estar assim a mostrar o seu apreço por CM Punk e depois é um volte-face. Gostei disso. Mais para a frente tivemos Jey Uso e CM Punk, que também tiveram esse combate, portanto isto foi no main event. E o que eu pergunto foi, Jey Uso e CM Punk agora são amiguinhos? Então o Jey Uso acaba o Saturday Night's Main Event com aquela situação que estava ali a espumar pela boca por não ter recuperado o título mundial. E agora é amigo do CM Punk. Vai lá, não sei o quê, fala nos bastidores, faz aquele respeito e não sei o quê. Qual é o papel do Jey Uso aqui? Haverá? Ou é como o Paul Heyman ali estava a indicar? É um estratagema, é uma artimanha, é uma visão própria do Jey Uso para si mesmo e está ali a fazer como quem não quer a coisa. E isso é que é muito interessante. Isso é muito interessante, de facto. O Leandro Martins diz: aguardo ansiosamente pelo Theory a juntar-se à Vision. Automaticamente temos aqui uma aberta. Será? Não será? O que é que isto vai montar para o War Games? Porque claramente temos guerra à vista. Guerra já no final do mês. Outra situação a observar. Depois também tivemos Dominic Mysterio, muito bem recebido pelo público, e afirma-se o rei de todos os luchadores. Até que aparece o rei da família, que ele integra, por sangue, Rei Mysterio. Vai lá te chamar a razão, não sei o quê. Aliás, ele já passou da fase da razão. Já só está a dizer, oh puto, vê lá se te calma, estás a fazer um bocado de má figura. E o Dominic, eu tenho 2 títulos e tu não és nada. Isto poderá estar aqui a montar depois de um valente 619. Poderá estar aqui a montar qualquer coisa mais para a frente para um combate entre os dois. E houve alguém que sugeriu muito bem. Poderá Rey Mysterio acabar a sua carreira? Porque eu falei na semana passada que ele queria acabar aos 50 anos. Ele já tem 50 anos. E poderá Rey Mysterio acabar a sua carreira agora face a Dominic Mysterio? Em que aqui temos um claro caso em que, por um lado, Dominic sai por cima e, por outro lado, Rey Mysterio sai pela porta média, mid-card, grande, main event, não sei. Será alguma despedida para Rey Mysterio? Será que passa de 2025? Será que ainda vamos ver Rey Mysterio para 2026? Essa que é essa. Não faço a mínima ideia. O Pedro Rodrigues diz assim, acabar na AAA como campeão. El campeão, Rey Mysterio. Era muito interessante, sim senhor. E portanto aqui esta situação muito interessante de Dominic e Rey Mysterio, pai e filho, ou filho e pai, respectivamente, aqui a conduzir uma rivalidade mais para a frente. É interessante. Ou renovar da rivalidade. Becky Lynch, entretanto, aparece do nada e mete-se em cima da mesa dos comentadores a fazer uma promo dirigida à Maxine Dupree. Então, normalmente é o contrário. Quem não tem o título é que vai atrás da campeã. Não.
Inverteu-se aqui o cenário. Becky Lynch, a personagem, evidentemente, na narrativa ficou tão beliscada, tão incomodada com o possível sucesso de há umas semanas de Maxine Dupree no combate que teve contra ela pelo título intercontinental feminino, que teve que necessariamente meter-se em cima da mesa dos comentadores e fazer aquele apelo, aquela coisa, ela que venha que eu estou pronta para ela, não sei o quê. Estás incomodadinha. Então o que é que se passa? Conta lá. O Seth, eu sei que está lesionado. Chegas a casa uma chatice, não é? Pronto, é mudar o penso, é tentar ao gesso, é ajudar com o sofá, porque pronto, tentar ali a dormir um bocadinho e tal. Está mal disposta a menina. E portanto, com a Maxine Dupree, devia ser, de facto, a menor das suas preocupações, visto de um ponto de vista de hierarquia do wrestling, de repente ganha uma predominância. Interessante. E aqui a minha pergunta que eu também faço é: Maxine Dupree, futura campeã intercontinental, a menina tem trabalhado muito, tem treinado, visivelmente, aliás, vê-se pelo físico, que realmente está, e não estou a brincar, está bastante mais treinado. A nível de mecânica de wrestling também, está mais fluida, já está mais soltinha. De certa maneira lembra-me até uma Trish Stratus, sendo que a Trish Stratus entrou ali, era um bocadinho, porque eram outros tempos, era um bocadinho a bonequinha do Vince McMahon, fazia de manager e não sei o quê, depois fazia umas coisas engraçadas e pouco a pouco foi ascendendo. Hoje em dia a Trish Stratus é uma referência na divisão feminina do wrestling. E a Maxine Dupree, o que é que poderá daqui sair? Outra situação que me interessa. E o Nuno Barradas pergunta ao Nuno, com quem estará a Maxine a treinar? Será com Chad Gable, o original, El Grande Americano? Mas Chad Gable também está lesionado. O que não impede que ele não esteja assim por fora também dar assim umas explicaçõezinhas e uns treininhos à Maxine Dupree. Interessante. E desde já foi então anunciado o primeiro combate no torneio The Last Time Is Now, com John Cena já quase a sair, Rusev e Damian Priest no próximo Raw. E aliás, temos também o Sheamus, acho que me está aqui a faltar um nome, era Sheamus com mais alguém. Se me puderem aqui no TikTok, corrijam-me por favor. Mas sei que o Rusev e o Damian Priest estão avizinhados, eu acho que vai ser esse o primeiro. E depois o seguinte será Sheamus contra mais alguém que me está a falhar, se calhar aqui o TikTok vai-me ajudar. E o Isto é Wrestling, Luís diz Sheamus e Nakamura. Belíssimo combate, obrigado Luís, um belíssimo combate. Portanto aqui também temos dois grandes combates e é John Cena que vai estar presente neste próximo Raw, a sua última comparência com a WWE em Boston. Meus amigos, é de facto o início do fim. Há muitos meses, desde o início do ano, que andamos a acompanhar esta situação do John Cena e vemos as datas a minguar na contagem decrescente. Está cada vez mais lá. O último combate do John Cena avizinha-se para dia 13 de dezembro. E primeiramente aqui dia 10 de novembro, que vai ser no YouTube quando virem este vídeo, vai ser já hoje. Temos então estes combates. Mas John Cena já está quase. É impressionante pensar que um nome que figurou eu não diria uma década, figurou quase 2 décadas e que foi de uma tamanha importância para a WWE, vai de facto oficialmente ausentar-se daqui a pouquíssimo mais de um mês. That's crazy. Não consigo entender, mas a vida é a vida e a vida continua e portanto John Cena marcará então a sua última presença em Boston sob um evento da WWE antes de sair. Outros tempos, meus amigos. Outros tempos. Aqui o Nuno Barradas ainda diz aqui uma coisa engraçada e ele diz: Edge é o que interessa contra o LA Knight. Yeah. Será? Gente, já lá vai, porque nos destaques do SmackDown também tivemos, nós bem nos queixávamos da ausência do R-Truth e aparece o R-Truth. O contexto é, que é para isto não soar muito estranho, estamos ali a fazer um sorteio com a tombola e com as bolas de plástico com os nomes lá dentro e o Nick Aldis pega na bola e não sei o que, ele é o nome, vai ser este, vai ser aquele, não sei o que, isto para avizinhar os próximos adversários do John Cena, e depois aparece o R-Truth com as suas próprias bolas. E então ele tem as suas próprias bolas para meter na tombola e diz ao Nick Aldis: eu tenho aqui as minhas bolas. E ele: então, mas o teu nome já lá está. Então eu não quero que tu toques nas minhas bolas, dá cá as minhas bolas. Para outra pessoa qualquer seria do mais estranho possível estar a ouvir esta conversa.
Para o R-Truth é tipo Just another day at the office, é o R-Truth. E o Nick Aldis, o que é que se passou? O que é que foi isto? Gostei imenso desse momento. O Luís também. Ri-se aqui um bocadinho. E já tivemos aqui anunciados como combates anunciados pelo Nick Aldis. The Last Time is Now. Portanto, a continuação desse torneio para o último combate do John Cena. The Miz contra Jey Uso. Lá está. Draft, acho que não se aplica aqui o draft. E LA Knight versus... pontos de interrogação. Agora o que eu pergunto, porque aqui o Nuno Barradas tinha enunciado justamente isto, é... se fosse o Edge, vamos cá equacionar que era o Edge, mas se fosse o Edge, seria assim num primeiro ou num segundo combate no SmackDown, portanto o quarto para todos os efeitos deste torneio, assim... já! Normalmente o main event vem para o fim. O Edge é um main event de todo o tamanho, todo o gabarito, Hall of Famer, várias vezes campeão da WWE, que está presentemente, pelo menos contratualmente, na AEW. E, portanto, eu acho que, quer dizer, vamos guardar mais para o fim, penso eu. Portanto, vou escolher o Edge por todos os motivos neste preciso momento. O que me deixa a pergunta, então quem será? Eu pergunto ao TikTok quem é que será? Então o adversário para LA Knight, é obrigatório, no SmackDown. Porque isto deixa-me aqui com mais perguntas do que respostas. Nicolas ia fazer esquisito e não sei o quê, ia fazer aquele suspense, tipo... então, o que é que se passa aqui? Esta é aqui a minha pergunta. Do TikTok alguém tem uma resposta? O Nuno Barradas avança bem. Joe... quem é o Joe Hardy? Nuno? Jeff Hardy? Vou presumir que isso foi um typo. Talvez um Jeff Hardy? Pronto, vamos partir do princípio que seria um Jeff Hardy. Não seria mau. Por isso, não sei. Isto aqui é uma situação muito interessante a ver. E isto leva-me então aqui ao main event deste cantinho semanal. De toda esta situação. Não, pera, ainda não leva. Não leva porque ainda falta aqui referir aqui mais uma coisinha rapidamente. Desde já o Cody Rhodes, que diz que ultrapassou o Drew McIntyre. E vai ficar a ver o programa da plateia. Aparece Aleister Black, Zelina Vega. Zelina espeta-lhe com um lambásio na cara. E Cody Rhodes desentende-se com Aleister Black, Drew McIntyre custa-lhe o combate e de repente é suspenso. Fora da narrativa deve ser pretexto para umas fériasitas também merecidas. Dentro da narrativa, ok, porque Drew McIntyre claramente The Scottish Psychopath estava a pedi-las para ser metido outra vez na linha. Mas aqui a minha pergunta maior é para, então e Aleister Black? Isto é que vai levar então ao main event. Vamos ter um push para Aleister Black ou é uma coisa momentânea? Ou é apenas um pretexto? Porque é dos pushes, meus amigos, e é destas coisas todas que eu quero falar. E desde já pergunto aqui ao TikTok, porque vou falar de storytelling. O que é que vocês sentem que tem faltado nas histórias da WWE? Vão já respondendo, porque eu já vou avançar aqui com o tema à medida que o tempo passa. Porque desde já eu vou resumir este tema de storytelling em 2 blocos. Aposta e compromisso. Com o passar destas semanas, com o passar destes meses, especialmente com o passar deste ano em que as coisas têm estado um bocadinho mais voláteis para a WWE, naquilo que eu já referi, pelo menos no episódio número 1, que tem sido um ano atípico para Triple H, nós vimos que o storytelling tem falhado. Várias vezes, por vários motivos, de maneiras que nós não conseguimos compreender. Grandes apostas que se fazem, façam assim uma aposta a este, aquilo, não sei o quê, e façam assim aquela festa toda e depois vai-se deixando morrer. Às tantas uma pessoa pergunta, mas está de férias? O que é que se passa? E é estranho. Porque não se percebe porque é que às vezes fazem-se umas grandes apostas e de repente se deixa cair, sai do radar, e já vou dar exemplos muito, muito concretos. No Raw da semana anterior, portanto a 27 de outubro, isto porque eu vou começar com o bloco aposta. Este é o primeiro bloco. LA Knight disse que queria enfrentar quem se tornasse campeão mundial entre CM Punk e Jey Uso, mas não foi dado seguimento a isso. Falou, depois na semana a seguir, acho que fez anos aqui, tirou uns diazinhos de férias, está no seu direito, e não aparece, não é referido, e pelos vistos já estão a passar à frente. Isto para mim é um bocadinho estranho. E depois ao pensar nisto, depois achei curioso porque eu estava a ver o podcast do Bubba Ray Dudley, o Busted Open, e ele disse uma coisa muito pertinente que me ficou na cabeça e que me levou aqui a criar este tema, que é, lhe falta ao LA Knight um blood feud. Ou seja, faltam razões um bocadinho mais fortes e a nível humano que nos puxem para aquela história, que nos façam querer ver a história resolvida. O LA Knight não tem tido assim umas histórias muito proeminentes.
Teve uma brincadeira é quase uma brincadeira com o Logan Paul por causa do título dos Estados Unidos. Depois teve também com o Shinsuke Nakamura, aquilo foi um bocadinho malfadado, até todo o heel turn do Shinsuke Nakamura foi malfadado. E portanto, LA Knight tem estado na iminência de parece, é agora, e depois é sempre para trás. É um puxa-empurra. E isso para mim acaba por ser estranho, porque não tem sido muito bem servido com isto. E eu nesse aspecto, eu comecei aqui a pensar em mid-carders que estivessem na iminência de ter um grande push e que pudesse realmente ali verificar-se qualquer coisa que se traduzisse em algo maior. Ninguém mais, ninguém menos, e vou criar suspense, do que Stone Cold Steve Austin, que em 1996 ainda vinha de tempos de The Ringmaster, este foi o nome dele, e que nesse mesmo ano ganhou o torneio King of the Ring. Austin 316 says I just whooped your ass. Esta frase marcou toda uma realidade da WWE dali para a frente. Até hoje ainda se repercute. Ainda há poucos anos esteve no main event com Kevin Owens numa WrestleMania. Stone Cold Steve Austin tornou-se um dos maiores nomes de sempre do wrestling, ponto final. Porque alguém decidiu apostar nele e decidiu ir em frente e pensar, vamos dar grandes rivalidades a este gajo. Tive uma famosíssima com o Bret the Hitman Hart Submission Match WrestleMania 13 em que perdeu e mesmo assim saiu por cima. Reparem como vitórias e derrotas nem sempre equivalem ao significado que habitualmente lhes é atribuído. Perdeu de tal forma que ele estava a sangrar da cara toda, enquanto o Bret the Hitman Hart estava ali a aplicar o sharpshooter, a fazer a pressão, e ele só tentava chegar às cordas do ringue, a tentar safar-se, não conseguia, e ele recusou-se a desistir. Porquê? Porque a personagem foi posta num tal aperto, numa tal circunstância, em que cabia apenas a ele provar que conseguia ou não safar-se daquela situação. E o incrível é que, não se safando, safou-se. Porque ele perdeu. Mas ganhou o respeito de toda a gente. Stone Cold Steve Austin não seria quem é se não lhe tivesse sido feita aquela grande aposta e tivessem dado aquele grande push para se tornar depois quem se tornou. E eu fico a pensar, então realmente é possível. É possível pegarem alguém que teve realmente qualidade, categoria, e tinha todos os ingredientes para seguir em frente, que é para dali fazer uma mega estrela. Mega star, yeah! Então agora situo no contexto atual em que LA Knight é a megastar, poder ser mais alguém, e é uma coisa muito hesitante. Fazem o push, depois puxam outra vez, puxam, pronto. Empurram, depois puxam, depois empurram, depois puxam. E eu não percebo porquê. Acho que é estranho. O Luís diz que concorda a 100%. E é isto que eu não consigo perceber. Porque claramente tivemos o Stone Cold Steve Austin a enfrentar nomes de topo: Undertaker, Shawn Michaels, Bret Hart, The Rock, Kane, e com esses nomes todos pela frente, chegou-se à frente e tornou-se quem é. Portanto, isto é apenas um exemplo que eu meto aqui no que toca aqui a LA Knight, porque se aliás até o Jey Uso, por ser também tão bem recebido, igualmente bem recebido como o LA Knight teve o push que teve, por que não o LA Knight? Portanto, este é o primeiro bloco no que toca aqui a esta questão do storytelling. O segundo bloco, para mim, é uma questão de compromisso. Uma coisa é a aposta. Outra coisa é o compromisso para seguir com a aposta em frente. Que é para dizer, ok, nós já fizemos o nosso trabalho, demos aquele push primeiro, ok, mas falta continuar. Então os Wyatt Six são atualmente campeões tag team. Os Wyatt Six, quando se estrearam in the scene, já não sei se foi no Raw, foi no SmackDown, mas foi um espetáculo todo o tamanho. As luzes desligam-se, a câmara vai lá para trás, o que é que se passa? Muita luz, muita atmosfera, não sei o quê. Entra na Gorilla Position, aquilo parecia sair de um filme de terror. Corpos por toda a parte, a mobília virada ao contrário, as luzes a cintilar, sangue a sair da boca de alguns. O Chad Gable, inclusivamente, estava encostado a uma das caixas de transporte. A câmara vai por ali afora, entra no corredor antes da Gorilla Position e está ali Uncle Howdy. Ele vem, começa a fazer o caminho de volta, começa basicamente a recrutar todos os outros que já estavam prestes a sair, pega neles 1, 2, 3, 4, 5, chegam-se, abertura, estreia, brutal.
absolutamente, surrealmente brutal. Para fazer o quê com eles logo a seguir? Nada. Fizeram a estreia, depois mais outro tease, não sei o quê, muitos códigos QR, perderam mais tempo com os códigos QR a fazer aquele tease todo, antes disso acontecer, do que depois. Nada. Meses passaram sem saber dos Wyatt Six. E de repente houve então a possibilidade de lutar pelos títulos tag team, não sei o quê, e ganharam, ok, pronto. Quando é que foi a última vez que eles lutaram? Já nem digo pelos títulos, lutaram. 10 de outubro. Há um mês. Faz hoje, há um mês. Hoje, segunda-feira. Como? Isto para mim é uma coisa que me custa a ver. Saber que nós temos títulos que demoram a ganhar, custam a ganhar para a maior parte dos atletas e que estão ali, e depois temos campeões que podiam estar presentes numa base semanal, porque se fosse com o Vince McMahon estariam presentes numa base semanal, e não. É como se não existissem quase. Do que é que me valem campeões de tag team se eles não figuram na programação semanal? Se não fazem valer a si mesmos, por os terem, e aos títulos, por terem quem são, como campeões. E este tipo de compromisso é uma coisa que me faz muita confusão. Também quero enunciar, porque há bocadinho falámos aqui do draft, antes de começar aqui o cantinho semanal. O draft na altura de... Isto foi há 20 anos, mais ou menos. Eric Bischoff, Paul Heyman, GMs do Raw e do SmackDown. E tínhamos como draft, e tínhamos a separação das marcas e dos atletas, não sei o quê. Brutal. Eu lembro-me, na altura em que eu comecei a trabalhar com a WWE, eu lembro-me que a ideia de aparecer no Raw alguém do SmackDown ou vice-versa, que era uma coisa como é que isto é possível? Então, mas este gajo vem do Raw para o SmackDown e do SmackDown para o... Como é que isto é possível? Estava tão bem feito que mesmo a nível da apresentação, a nível gráfico, os cenários, tudo, era tão identificativo de cada marca, que eu cheguei a pensar, na altura que estava-me a habituar ao novo registro daquilo que eu já tinha perdido contacto há muito tempo, cheguei a pensar, isto são duas WWEs, isto são duas equipas de produção. Deve haver equipa do Raw, deve haver equipa do SmackDown, isto a nível de produção mesmo. Estava muito bem feito. Hoje em dia o draft é um draft. Vale para aquelas primeiras semanas e depois às tantas já estamos aqui a cruzar talentos e não sei o quê. Eu estou a referir isto por uma questão de compromisso. E quando se toca aqui em compromisso, eu vou pegar aqui num nome, que é um nome que tem uma carga emocional muito pesada. É um nome que tragicamente deixou uma marca muito negativa no mundo, na sua família, que nunca mais vai ser falado nem recordado da mesma maneira na WWE. Mas Chris Benoit era um wrestler fabuloso. Como carisma, era mediano. Mas como wrestler, era fabuloso. E tínhamos alguém que era do mid-card, que foi colocado numa situação em que ele tinha pela frente o Triple H e o Shawn Michaels para um Triple Threat Match na WrestleMania 20. Isto foi o ano em que eu comecei a trabalhar com WWE e nunca mais me saiu da cabeça. A história estava bem construída. Tu ficavas a questionar, então, mas porquê é que este gajo? Porquê é que não o deixam seguir em frente? Porquê é que temos o Ric Flair a dizer you can't reach the brass ring? Parecia que tinham o peso do mundo à frente do Chris Benoit. Mas depois daquela rivalidade, depois de ultrapassar aqueles obstáculos, Chris Benoit acaba a noite com o título mundial nas mãos, confete e papelinhos a cair do teto, pirotecnia, aquela música toda. Ainda aparece o Eddie Guerrero que tinha ganho no No Way Out antes dessa WrestleMania contra o Brock Lesnar, o título da WWE. 2 mid-carders. Este é o ponto assente. Este é o denominador comum. Que ninguém estava realmente à espera que viessem ser tipo alguém, tipo um Bret Hart, tipo um Hulk Hogan, tipo um The Rock, tipo um Stone Cold na WWE. E tinham ali todo o sucesso exemplificado por aquilo que eles tinham, pelo push que tinham. E ainda hoje, essa corrida que o Chris Benoit teve é das mais consagradas da sua carreira, das mais bem faladas, das mais famosas. E tu ficas a pensar, isto veio de um mid-card. Onde é que está o compromisso? O que é tão difícil? Dar uma boa história a alguém, com uma boa aposta em alguém de qualidade, que é para se tornar alguém na WWE. Onde é que está a hesitação? E é isso que para mim era complicado. O Nuno Barradas diz e pontua com Benoit vs Eddie, porrada dura e dura e pura. Por isso, meus amigos, aqui o pensamento final que eu tenho aqui a apontar acerca disto é a diferença entre termos um animador e um storyteller. Um animador
tanto um como o outro, só podem trabalhar com aquilo que lhes dão, e para serem realmente bons storytellers, têm que ter uma boa história para lhes dar. E eu continuo à espera da boa história que possam dar a talentos como o LA Knight e outros tantos que estão ainda a subir, mas estão sempre a ser travados. É isto que eu tenho aqui a apontar, meus amigos, e por isso o Luís conclui com: ninguém nasce estrela, uma estrela vai-se construindo. Exatamente. Por isso, meus amigos, é preciso esta construção, este storytelling, e desde já, Stone Cold Steve Austin, 3D impresso pelo amigo José Paes. Vão ver no Instagram Ger 3D Print. É com isto que eu tenho aqui a rematar o final deste cantinho semanal. Vemos para a próxima. Vamos ter muita coisa a acontecer até ao final do ano. Por isso, até lá, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.